Apesar da Venezuela ter uma enorme quantidade de petróleo, o país pretende expandir suas fronteiras e se apossar de uma parte significativa do território das Guianas. Pelo menos nós podemos fazer essa interpretação, conforme diria a Guiana, ex-colônia da Inglaterra. Nós temos que o governo venezuelano marca um referendo para o dia 3 de dezembro, onde a população da Venezuela vai decidir se ela é ou não a dona de uma parte do território do país vizinho, a região conhecida como Guiana Essequiba. O fato desta região ter enormes quantidades de riquezas e, além do mais, ter acesso ao mar territorial, onde há uma enorme quantidade de petróleo, reacende debate através dos interesses venezuelanos em ter mais petróleo sob o seu comando. Por outro lado, a Venezuela diz que historicamente esse território nunca foi aceito enquanto território de um país vizinho e sempre pertenceu à Venezuela. É sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Mas antes, eu gostaria de pedir a você aqueles recados importantes aqui do YouTube. Deixe o like, compartilhe o nosso conteúdo e, claro, eu tenho um convite para te fazer. Se você quer aprender geopolítica, participe do nosso evento Geopolítica Além das Manchetes, que ocorrerá no dia 24 de novembro, às 19 horas, no nosso canal aqui do YouTube, onde nós iremos falar a respeito da Geopolítica Além das Manchetes. Para que você participe do evento, eu peço para que você se inscreva no nosso evento a partir do e-mail que está aqui na descrição do nosso vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Então nós temos aí a foto do Nicolás Maduro, ao fundo o Simão Bolívar e a bandeira venezuelana e a faixa presidencial, evidenciando o poder do nosso país vizinho, que tem um governo bastante marcado por autoritarismo, crise política e econômica e coisas do gênero. Mas não é disso que nós iremos falar agora, mas sim falar a respeito das pretensões territoriais que tem a Venezuela, e nós vamos entender o histórico do problema a partir do debate, do contexto histórico. Vamos compreender por que é pedido o referendo para o dia 3 de dezembro e, claro, as questões geopolíticas e, sem dúvida, a importância dos recursos naturais. Primeiro, olhando aí a nossa grandiosa característica aqui do nosso canal, o mundo no mapa. Nós temos que a Venezuela e a Guiana são dois países na América do Sul. Ambos países são banhados ao norte aqui, conforme sabemos, pelo Oceano Atlântico. E os dois países têm fronteira ao sul com o Brasil. Então, de certa maneira, o Brasil acaba se envolvendo na disputa territorial e fronteiriça envolvendo os dois territórios. Mesmo porque a região em disputa, a chamada Guiana Essequiba, se localiza justamente nesta localidade aqui, ó, onde faço este círculo evidenciando no território da Guiana, certo? Então nós temos aqui na cor verde a representação da Venezuela e na cor vermelha a representação da Guiana. Tudo bem? Então é esta a região de disputa territorial que estou agora achurando na cor preta. Olhando outros mapas, nós temos uma melhor clareza. Então, Venezuela e Guiana perfazem uma fronteira bastante importante nesta localidade. Inclusive, esta região aqui também faz fronteira com o Brasil, uma enorme extensão geográfica territorial, especialmente no estado de Roraima, estado brasileiro do extremo norte do país. Bem, a Guiana é esse território que nós podemos visualizar aqui no mapa, cuja capital é Georgetown. E temos que a Venezuela, por sua vez, questiona que esse território achurado aí na cor amarela é um território que pertence à Venezuela. E esse território é conhecido como sendo Guiana Essequiba. E, no caso, a Venezuela reivindica que o território que se estende desde o rio Essequibo até a profundidade do território pertence à Venezuela. E o rio Essequibo é justamente este que vou fazer representado aqui no nosso mapa, que seria o limite territorial eventual entre a Guiana, que ficaria com um pedacinho de terra bem pequeno, na cor branca, e toda esta região que agora achuro na cor azul seria, portanto, de direito da Venezuela. Esta a questão que temos em desacordo hoje envolvendo os dois países, Guiana e Venezuela. Observando aqui um outro mapa, a questão petrolífera é importante porque na região onde temos o território da chamada Guiana Essequiba, que é esta região aqui que estou destacando na cor vermelha agora, nós temos o seguinte:
nesta região, que é reivindicada pela Venezuela. Há grandes quantidades eventuais de ouro, outros minérios a propósito como urânio, assim como a grande potencialidade de exploração desta região por causa da água, uma bacia hidrográfica bastante volumosa. E, além disso, a Venezuela questiona que o mar territorial desta localidade toda aqui, que acabei de destacar na cor vermelha também, toda esta região de mar territorial pertenceria à Venezuela. E é nesta região que nós temos uma enorme quantidade de petróleo, que agora estou destacando na cor vermelha. E o que nós vamos observar nesta linha tracejada que farei na cor vermelha é que a Venezuela pretende que o seu território aquático marítimo seja delimitado nesta região aqui. E o que nós observamos, portanto, é que a Venezuela está pleiteando que o território marítimo que banha a costa da Guiana pertence a ela, e uma das grandes questões que dizem que a Venezuela busca é ter acesso ao petróleo que existe nas águas profundas aqui do território da Guiana. Então, é esta região em disputa envolvendo a Venezuela e a Guiana. Então, não é apenas o território continental da Guiana, no caso ali a região da Guiana Essequiba, assim chamada, mas também a Venezuela tem pretensões de ter acesso ao mar territorial desta região, que é uma região onde há uma enorme quantidade de petróleo, que inclusive é descoberto apenas no ano de 2015. Alguns vão dizer que a partir do momento em que é descoberto o petróleo na zona costeira da Guiana, a Venezuela vai crescer o olho e o interesse para esta região e vai novamente levar adiante a tensão e o conflito nas fronteiras com a Guiana, a fim de que seja a Venezuela a detentora, digamos assim, desse território. Só que, apesar de observarmos o território agora, que estamos no auge de um conflito novamente envolvendo a disputa entre os dois territórios, historicamente essa disputa existe, né? Observando aqui a região e as suas questões geopolíticas, conforme nós mencionamos um pouco, a Guiana Essequiba se localiza, portanto, na zona oeste da Guiana e é fronteira com a Venezuela. É uma região que tem 160 mil quilômetros quadrados, enquanto que a Guiana tem 215 mil. De modo que mais de 50% do território da Guiana é reivindicado enquanto território da Venezuela. Nós temos que a Guiana tem uma população em torno de 800 mil habitantes, enquanto que a região da Guiana Essequiba tem em torno de 200 mil habitantes, talvez um número um pouco exagerado, pelo menos 150 mil pessoas há naquela região. E os recursos naturais eventuais que a Venezuela teria acesso, caso esse território fosse reconhecido como venezuelano, são os recursos que envolvem minérios, bauxita, urânio, ouro, fundamentais minérios para a riqueza, caso essa riqueza seja boa, né? Seja empregada de maneira adequada, né? Melhor dizendo. E claro, a possibilidade energética, uma vez que os rios ali caudalosos têm grande vazão e quedas significativas e a possibilidade, portanto, da construção de usinas hidrelétricas. Além, claro, da questão petrolífera na zona costeira, conforme nós mencionávamos no mapa ou nos mapas anteriores. Então, há muitos recursos naturais e potencialidade de riqueza econômica e a Guiana Essequiba, 160 mil km², com uma população de 200 mil habitantes. Vejam vocês que, além disso tudo, há que se destacar toda a riqueza na região envolvendo a água e, além do mais, a localidade de Floresta, uma vez que se localiza no meio ali da floresta equatorial da América do Sul. Então, é uma região com riquezas naturais enormes. Vejamos o referendo que vai ser proposto pelo governo da Venezuela. Então, a Assembleia Nacional Venezuelana, que é chavista, que é, sem dúvida, uma instituição que reporta, sim, os interesses do Nicolás Maduro, atual governante da Venezuela, vai aprovar que teremos um referendo onde a população vai votar se aceita ou não que aquele território seja venezuelano. Vejam só, em um referendo do próximo dia 3 de dezembro, nosso povo decidirá democraticamente o seu futuro e o seu destino, em uma jornada que nos convoca todos e todas. Mas, apesar das diferenças, por nossa defesa territorial e o respeito à nossa soberania, né?
O Essequibo é Venezuela. Então a região, na concepção do Nicolás Maduro, é venezuelana e ele proclama ali: votaremos. E, portanto, nós teremos o referendo a ocorrer no próximo dia 3 de dezembro na Venezuela. É muito provável que a população vote que sim, aquele território é venezuelano. A grande questão é qual será a ação prática que a Venezuela vai tomar diante de um eventual reconhecimento por parte do povo venezuelano que aquele território é da Venezuela. Será que nós teremos o recurso das armas, o recurso da guerra, conflitos territoriais militares na região, em plena zona fronteiriça com o Brasil? Isso envolve diretamente o Brasil. A propósito, a Guiana vai pedir ao Brasil que intermedie, vai pedir ao Brasil que busque colocar panos quentes na situação, porque a Guiana não está interessada em ir para a guerra com a Venezuela a fim de defesa de território e dos recursos da região. Porque, assim como a Venezuela diz que é a soberania de seu território, respaldada nas questões históricas que nós já vamos observar daqui a pouco, a Guiana também diz que não, esse território sempre foi da Guiana, desde quando a Guiana é independente em 1966, observando aqui. A resposta do governo da Guiana foi, através da Assembleia Nacional, nós temos aí que a Guiana vai afirmar a sua soberania territorial, integridade territorial sobre aquela região, né? E vai dizer que reafirma e reconhece a sentença de 1899 e também o Acordo de Genebra, que é um acordo de 1966 que nós já vamos comentar, e denuncia e diz que é provocativo o referendo da Venezuela aqui no seu artigo 3º. Este documento eu vou deixar o link aqui na descrição do nosso vídeo para que você dê uma olhada na resposta na íntegra por parte do governo da Guiana em relação às pretensões expansionistas da Venezuela. Mas por que a Venezuela tem estas perspectivas de que esse território é seu? Nós temos que fazer um apelo à história. Então, no ano de 1824, a região que era uma colônia da Holanda deixa de ser e passa a ser a Guiana inglesa, né? Naquele contexto, a Venezuela, em alguma medida, vai questionar que esse território, ou parte dele, não é ou não deve ser transferido da Holanda para a Guiana inglesa, mas sim para a Venezuela. Então ali já começam as questões e disputas territoriais. Agora, no ano de 1897, em decorrência da crise envolvendo a disputa entre Reino Unido e Venezuela, nós temos o Tratado de Washington, que vai reconhecer esta localidade enquanto zona de disputa territorial, mas como sendo da Inglaterra. Para tanto, nós vamos ter a arbitragem internacional. Então, no século XIX era muito comum, à medida que havia disputas territoriais, que houvesse uma arbitragem. Então, os países iriam indicar os seus estudos a respeito dos limites fronteiriços, respaldados na história, na ocupação territorial e assim por diante. E um país terceiro iria julgar. E aí nós temos o Laudo de Paris, que no caso é um juiz reconhecido pelas ambas partes enquanto neutro para julgar a causa do chamado Tratado de Washington. Então, o Laudo de Paris vai dizer de maneira favorável que aquela região, no ano de 1899, é uma região favorável e pertencente à Inglaterra. Então, quando agora nós temos que a Guiana reafirma lá a data de 1899, ela está reafirmando justamente o Laudo de Paris, né? Só que, no ano de 1963, a Venezuela apela para a ONU, certo? Então, a Venezuela vai apelar para a ONU que a ONU reanalise que esse território pertence à Venezuela e não pertence à Guiana. No ano de 1966, logo na sequência, nós temos no mês de fevereiro o chamado Acordo de Genebra, que nós já iremos comentar no próximo slide. Mas antes ainda, meses depois, no ano de 1966, nós temos no mês de maio a independência da Inglaterra por parte da Guiana. Então a disputa vai deixar de ser uma disputa entre um país sul-americano e uma potência inglesa, uma potência europeia, mas sim passar a ser uma disputa de fronteira. Uma disputa de território envolvendo dois países na América do Sul. Vejamos então o que foi o Acordo de Genebra. Então, no ano de 1966, lá em fevereiro, nós temos o Acordo de Genebra feito entre Reino Unido e Venezuela. Naquele contexto,
a Guiana ainda era uma colônia da Inglaterra. E, conforme o Acordo de Genebra, nós teremos que reconhece-se a reivindicação venezuelana. Então, o Acordo de Genebra diz, para lá, esse território é da Guiana, mas se reconhece que a Venezuela está disputando esse território. Mas esse território está sob a soberania da Guiana, né? Tudo bem? Então, não diz que o território é da Venezuela, só se reconhece a reivindicação venezuelana. No caso ainda, esse acordo deixa e torna nulo o Laudo de Paris. Então, o documento respaldado internacionalmente passa a ser nulo conforme o Acordo de Genebra. Significa, portanto, que nós vamos ter que voltar para essa questão no âmbito das relações internacionais, do direito internacional, enfim. E em 4 anos, portanto, em 1970, nós devemos voltar para o problema. E em 1970 nós temos o chamado Protocolo Porto-Espanha. Esse protocolo congela por 12 anos o Acordo de Genebra. Então o acordo ficou ali congelado e a Guiana, portanto, soberana sobre o território de Guiana Essequiba, esta região reivindicada, enfim. No ano de 1982, a Venezuela poderia simplesmente ratificar o Acordo de Genebra, mas a Venezuela simplesmente não ratifica. O acordo fica em aberto em boa medida, certo? A esperar que se cheguem num acordo diplomático entre as duas partes e, claro, respaldado nas organizações internacionais, e o acordo, portanto, passa a ser referido para o Secretariado das Nações Unidas. Então, uma das instituições da ONU envolve o Secretariado, que, por sua vez, dará julgo a quem pertence àquele território. Agora, no ano de 2018, em decorrência de diversas crises envolvendo Venezuela e Guiana, nós temos que a Guiana leva o caso para a Comissão Internacional de Justiça, a fim de que os juízes da Comissão Internacional decidam a quem pertence aquela região. E em decorrência dos meandros e burocracia das questões internacionais, nós temos a Venezuela questionando que não, esse território é venezuelano e não pertence à Guiana, ainda que a Guiana recorra às questões internacionais, é um território que pertence à Venezuela. O fato de nós termos a descoberta de petróleo na zona costeira da Guiana a partir de 2015 e a sua exploração, inclusive um dos poucos países que apresentaram melhoria econômica no ano de 2019, 20, 21, 22, no decurso aí da última crise envolvendo o mundo todo, de trancafiamento das pessoas, não é? Nós temos que a Guiana cresce economicamente explorando petróleo nesta região. E aí nós temos um outro aspecto importante que envolve a presença de uma empresa americana, que é a chamada ExxonMobil, né? Então esta empresa, explorando petróleo nesta localidade, incomoda bastante a Venezuela, porque na concepção venezuelana a exploração econômica dos americanos nesta região fere o interesse e a soberania da Venezuela sobre esta localidade, e por isso tem aumentado, na interpretação de alguns, as tensões e não somente as tensões, mas as hostilidades envolvendo a Guiana e também a Venezuela. E então no próximo dia 3 de dezembro nós teremos o referendo na Venezuela para discutir de quem é aquela região. Resta saber, conforme disse, qual será o próximo passo que a Venezuela tomará para anexar de fato esse território da chamada Guiana Essequiba. Agora, se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença, vamos aguardar e reitero o convite para o dia 24 de novembro, às 19 horas, nós teremos o evento Geopolítica Além das Manchetes, onde nós iremos analisar meios e caminhos adequados para se estudar geopolítica e entender as nuances, os pontos de vista controversos, conforme nós busquemos fazer. E no mais é isso. Bons estudos e, conforme sempre digo a vocês, respeitem a geografia e até mais. Tchau, pessoal.